Boa tarde a todos e a todas. Retomando nossos trabalhos da sessão ordinária. Aqui a gente estamos enfrentando o processo SEI 23.690/2022, que é a proposta de deliberação da Defensoria Pública Geral para a questão do regime de trabalho híbrido na instituição. É um assunto que, pela sua complexidade, tomou tempo significativo da nossa primeira parte e certamente vai tomar também um tempo aqui desse retorno. O Conselho aqui pactuando uma inversão, suspendendo por hora a análise desse processo, que voltará ainda hoje para fechamento, mas temos que enfrentar aqui processos urgentes que precisam de deliberação ainda hoje, por isso que estamos voltando aqui às exceções à pauta indicadas no dia de hoje. Temos o processo SEI 6.908/2022, que tem como interessada a primeira Subdefensoria Pública Geral do Estado. O assunto aqui é o edital de concurso continuado para credenciamento de estagiários de direito para o exercício 2022, lista emergencial de Tupã. O relator é o conselheiro Gustavo Rodrigues Minatel. Gustavo está nos acompanhando já. Com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, Fulisvaldo. Um segundo, por favor. Excelentíssimas conselheiras e conselheiros, trata-se de lista emergencial do concurso de estagiários e estagiários de direito da unidade de Tupã. A lista foi encaminhada, eu voto pela homologação e os encaminhamentos de praxe. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Portanto, aí, aprovado nos termos do voto do conselheiro relator. Próximo processo indicado como exceção à pauta, tem como interessada a Daniela Cristina Augusto Campo, assunto de pedido de afastamento para participação no curso de pós-graduação doutorado no período de 3 de março a 8 de julho de 2023. Relator, conselheiro Luiz Felipe Azevedo Fagundes. Boa tarde, com a palavra. Boa tarde, presidente. Trata-se de pedido de afastamento das atividades ordinárias formulada pela agente de serviço social Daniela Cristina Augusto Campo, em exercício na unidade Infância e Juventude da capital. Pretende o afastamento das atividades às sextas-feiras no período de 3 de março de 2023 a 8 de julho de 2023 para fins de participação no curso Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Criança e Adolescente, Construção Sócio-Histórica das Famílias, Maternidades e Infâncias, com ênfase nas relações de gênero, sexo, raça, etnia, classes sociais e desproteção social. Este primeiro curso é das 9 às 12, e a disciplina Seminários Temáticos, Formação Sócio-Histórica, Brasil e América Latina, é das 13 às 16, mas sempre às sextas-feiras, oferecido pela PUC. Ambos os eventos ocorrerão em formato presencial. A interessada formulou pedido à Corregedoria Geral, que declinou da competência em razão da carga horária, 6 horas diárias, superar o limite delegado ao órgão correcional para análise dos pedidos de afastamento, 5 horas diárias, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da deliberação 321 de 2015. Os requisitos do artigo 1º da deliberação 27 estão preenchidos, tendo a interessada apresentado o pedido no prazo do parágrafo 1º do referido artigo. A pertinência temática do evento com os fundamentos de atuação e atribuições institucionais da Defensoria Pública é notória. A coordenação local manifestou-se favorável ao afastamento. Por se tratar de servidora, é desnecessária a declaração prevista no inciso 6º do artigo 1º da deliberação 27. A secretaria deste colegiado certificou que o pedido está em conformidade com os parâmetros fixados no artigo 2º, parágrafo 6º da deliberação 27, 4 afastamentos por ano, no máximo 3 por semestre. Evento realizado na cidade de exercício da interessada, logo, sem ônus à instituição. Diante do exposto, voto pelo deferimento do pedido, presidente. Em discussão? Deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Aprovado aqui nos termos do voto do conselheiro relator.
Seguindo aqui com os demais processos indicados na pauta, sem sair do meio do relator, eu faço a chamada do processo CEI 2660-2022, tem como interessada a coordenação do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. O assunto aqui é a proposta de abertura de inscrições para integrantes desse núcleo especializado. Relator, portanto, Luiz Felipe, mais uma vez com a palavra. Obrigado, presidente. É um pedido de abertura de inscrição que foi feito em fevereiro do ano passado, só que não houve inscritos. Na sequência, nós então mudamos a composição, fizemos a escolha da remoção qualificada das coordenações e da nova composição para o biênio atual. E não há vagas, eu estou votando pelo arquivamento, tá bom? Trata-se de procedimento instaurado a pedido da coordenação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, com requerimento de abertura de inscrições para preenchimento de vagas para membros integrantes abertas naquele núcleo especializado. O procedimento foi aberto em 4 de fevereiro, quando havia 2 vagas em aberto no referido núcleo. Em 11 de fevereiro, foi enviada mensagem eletrônica informando a abertura de inscrições. Não houve inscritos ou inscritas. Em seguida, houve nova abertura de inscrições para o biênio 2022-2024 e todas as 20 vagas foram preenchidas. Em consulta à secretaria deste colegiado, deste Conselho Superior, recebi a informação de que as 20 vagas estão preenchidas conforme a seguinte formação, elenco aqui os 20 membros integrantes. Ante o exposto, não havendo vaga a ser preenchida, voto pelo arquivamento do processo. Em discussão? Deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, aprovado o arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Próximo processo, CEI 1985-2023. Tem como interessada a servidora Érica Meirelles de Oliveira. Assunto aqui é pedido de afastamento para exercer a função de coordenadora do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Relator, conselheiro Leonardo Nascimento de Paula. Boa tarde, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de pedido de afastamento, em que figura como interessada a oficiala de defensoria Érica Meirelles de Oliveira, lotada na Unidade Civil Central para exercer a função de coordenadora do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. O pedido veio instruído com ofício, oriundo do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, cópia de e-mail da coordenação da Unidade Civil Central, concordando com o afastamento da servidora, condicionando a reposição, e certidão da Secretaria do Conselho Superior, atestando a ausência de afastamento da servidora. Em sessão pretérita desse egrégio Conselho Superior, o afastamento da oficiala foi deferido, com a determinação de que se apresentasse relatório sobre a afinidade das atribuições da função com as da Defensoria Pública no prazo de 15 dias, nos termos do exigido pelo artigo 150 caput, inciso 3º, da Lei Complementar Estadual 988 de 2006. Na última sexta-feira, ainda dentro do prazo dos 15 dias, a interessada juntou aos autos breve relato apontando a pertinência das atribuições da função, junto ao Gabinete da Secretaria Nacional, com os da Defensoria Pública. Dessa forma, entende-se preenchido o requisito pendente e se vota pela confirmação do afastamento já deferido. Em discussão, ratificação do afastamento deferido. Em deliberação, que eles concordam com o voto do conselheiro relator permanecem como estão. Portanto, aprovada aqui a ratificação do afastamento já deferido por esse colegiado. Votando então agora aqui o processo de fundo e o último processo pendente na ordem do dia de hoje, que é o processo CEI 23.690-2022, interessado da Defensoria Pública Geral do Estado. Assunto aqui é a proposta de deliberação para regulamentar o teletrabalho no âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O relator conselheiro Júlio César Tanoni, resgatando um pouco aqui do histórico da discussão do dia de hoje, após pedido de liminar da Associação Paulista de Defensores Públicos. Tivemos inicialmente aqui o posicionamento do conselheiro relator, alguns conselheiros também se manifestaram no sentido de encampar a propositura da associação. Eis que no curso aqui das discussões, a própria presidência da APADEP propôs uma saída para a questão que vem sendo debatida, tanto com relação ao aprimoramento do ato normativo, como a questão como um todo envolvendo o papel de cada órgão da administração superior nisso, com relação ao regime do teletrabalho, uma sinalização no sentido de uma construção, e a título precário ainda, de uma normativa do colegiado a respeito desse tema, que, em alguma perspectiva, com os ajustes que foram ali já discutidos aqui em outros espaços também, mas que isso ficasse com uma deliberação do colegiado.
acho que estávamos mais ou menos nesta quadra, quando houve a suspensão dos trabalhos aqui para o retorno na segunda etapa. Acho que a gente pode aqui resgatar as discussões a partir disso, por parte da presidência, considerando também aqui o nosso horário, né, e uma sugestão prática de nós tentarmos avançar com esse tema. Talvez fosse o caso de caminharmos aqui com a prorrogação, né, da definição desse processo, aí com o compromisso da própria Defensoria Pública Geral, trazer uma minuta precária, é verdade, de deliberação do colegiado, que espelhe, obviamente, o ato, né, com os 3 pontos que foram aqui trazidos, né? Acho que impreterivelmente aí na semana que vem, no dia 3 de março. Consulta os conselheiros, eventualmente, de nós fazermos dessa forma, uma forma, do ponto de vista regimental, nós temos precedentes nesse sentido, né, de prorrogar a discussão de processos iniciados. Isso também aqui de maneira muito transparente, né, se evita com que um pedido de vista nesse processo individual subtraia esse instrumento importante dos conselheiros todos aqui, de no momento oportuno de discussão no mérito, questões de fundo, possam se apropriar de todos os elementos e trazer refletidamente aqui, né, seus pontos também. Então, faço um encaminhamento nesse sentido, fica esse compromisso nosso, de trazer isso para, né, ratificação aqui do colegiado na próxima sexta-feira. Então, em discussão. Presidente, só para a finalidade de contribuir para o esclarecimento, inclusive, então seria, a gente prorroga a discussão, já com a proposta da presidência encaminhar, né, uma proposta, na verdade, com o compromisso da presidência encaminhar uma proposta de deliberação para esse Conselho Superior, uma deliberação ainda precária, correto? Precária. Mas por meio do Conselho Superior, e com aqueles 3 pontos que a gente já debateu aqui, que seria a exceção, né, uma hipótese de excepcionalidade aos 50%, a hipótese de eventual desligamento, né, do teletrabalho, ter a possibilidade do retorno para o teletrabalho para que esse dinamismo do plano de trabalho ficar consignado normativamente. Tá, ok. E o enxugamento do termo de adesão sem constar aquela cláusula principalmente, sem prejuízo de outras, de ter que atestar que os sistemas da defensoria... Isso. A cláusula do termo que espelha mais ou menos ali o artigo 10, né, do atual ato. Presidente, só complementando, nós colocamos também a hipótese de um recurso ao Conselho, né, no caso de desligamento involuntário, né, acredito que não haja também oposição quanto a esse ponto. Uma questão prática, né, o prazo para se encerrar o termo de adesão é na próxima sexta-feira, dia 3, data em que o Conselho irá aprovar essa deliberação precária. Seria importante que houvesse, ao menos por alguns dias, a prorrogação do termo final, né, para adesão, para que os colegas possam ter ciência do que foi deliberado pelo Conselho, da normativa que vigerá a partir de então, e aí sim, aqueles que ainda não assinaram o termo de adesão, assinem, e aqueles também, presidente, que assinaram o termo de adesão na redação antiga, na redação atual, né, possam, se quiserem, assinar o novo termo, um termo mais enxuto, como a gente tabulou aqui. Nessa questão do termo, até para dar um dinamismo, né, a gente não ter retrabalho, todo mundo, os colegas, inclusive, em alguma perspectiva, o novo termo ele substitui integralmente o anterior, né? Acho que não tem nenhuma dificuldade com isso. Na nossa perspectiva aqui, o objetivo é o mesmo, né, com a mudança do termo, só de uma maneira que tranquilize mais, né, aqueles que forem aderir. Acho que a questão central aqui mesmo, de fato, é o prazo para adesão, eventualmente depende da mudança, né? Talvez a gente tenha que, de fato, estender um pouco, mas a gente vai dialogar aqui internamente essa questão prática e trazer também uma resposta para isso, tá? Perfeito? Só para eu entender, então, a ideia na semana que vem é trazer uma proposta de deliberação provisória. E você acha que daria para rodar o texto dessa deliberação com antecedência? Acredito que sim, viu, Rafael? Acredito que sim. O ideal seria a gente ter acesso pelo menos na quarta-feira, mais tardar na quinta, para a gente poder avaliar com calma.
Sim, a gente vai tentar fazer isso, né? Sem prejuízo de alguma conversa de reunião de trabalho do conselho para enfrentar algum tema ou outro, né? Relacionado a isso, mas acho que o esforço nosso é fazer com que até isso esteja pronto aí antes da sessão de sexta, tá? Tudo bem? Conselheiro relator, principalmente, com relação a esse desfecho. Acho que a preocupação aqui, acho que todo mundo está na mesma página com relação a esse ponto, né? Relatoria segue normalmente com o conselheiro Júlio, né? Que, inclusive, ele segue sendo o relator para o mérito em si da deliberação, né? Acho que deixar claro isso também, conselheiros e conselheiras, que todos os atores aqui, ouvidoria, né, conselheiro relator, outros conselheiros que se manifestaram aqui, tem outras questões que se sentem inseguros por hora de dar um panorama, né? Muitos aqui externaram isso já, tem outras ideias, acho que isso, né, deixar muito claro que isso está preservado ainda, né? Tanto a visão da relatoria, da ouvidoria e dos demais conselheiros, que obviamente, quando esse processo retornar para uma deliberação definitiva, obviamente podem trazer outros cenários, né, nesse tema. Senhor presidente, só para ainda nessa toada que o senhor trouxe aqui, com o compromisso do conselheiro Júlio, depois da apresentação dos planos de trabalho, era isso que o conselheiro relator tinha falado, não é isso para a gente julgar o mérito? Só para tirar, consulta o conselheiro Júlio, melhor apresentar assim, consulta o conselheiro Júlio, se ele mantém o compromisso que ele já tinha realizado, de trazer para julgamento de mérito esse processo logo assim que forem apresentados os planos de trabalho. Júlio. Eu vou, como eu já disse antes, vou aguardar o envio dos planos de trabalho para análise, né? E me deter em relação a todos eles, na medida do possível, e trazer isso na sequência, na primeira, segunda sessão possível, que eu tenha condições de analisar e trazer para o conselho. Justamente porque já tenho aqui, se fosse o caso, por exemplo, de nós trabalharmos já a proposta que está aqui, eu já teria condições plenas, inclusive hoje, de fazer esses apontamentos e encaminhar, porque eu acho que essa versão é uma versão que contempla em boa medida. De toda forma, esse encaminhamento da administração, ele atende aí essa preocupação dos senhores, né, de todos nós, de não avançarmos em mais detalhes para além do que nós podemos hoje, até ponto do adiantado da hora, e aí trazer, até porque, conselheiro Leonardo, tenho todo compromisso aqui, todo interesse em auxiliar e participar dessa deliberação, embora eu gostaria muito de ter ainda, contar com aquilo que o CONDEG já publicou, né, e pretende encaminhar uma proposta padrão, né, para as defensorias estaduais, utilizando, inclusive, essa experiência acumulada aí, as experiências que estão sendo encaminhadas para aquele conselho nacional, né? Então, gostaria bastante também de ter contato já com essa também, por ocasião da apresentação do voto, dessa manifestação do CONDEG, né, que deve ser, imagino que deva ser disponibilizada em breve. Só para agradecer o esclarecimento aí do conselheiro Júlio. Flor, só uma dúvida que eu não entendi como é que vai ficar o termo de adesão, então. O prazo vai se manter para sexta-feira que vem, para o dia 3? Não, acho que a ideia provavelmente vai ser uma dilação desse prazo, viu, Érica? Eu não vou adiantar o quanto agora, a gente precisa fazer uma discussão interna para afinar isso, até para não ter retrabalho nessa questão, até eu imagino, mas aí é o empirismo mesmo da Defensoria Pública Geral, uma impressão de que não vai impactar tanto assim a dinâmica volumétrica, né, com relação a novas adesões, mas de fato, né, há de se haver uma coerência com relação ao prazo também. Perfeito, Flor, obrigada. Conselheiros, conselheiras, vamos, tudo bem, então, assim, deliberarmos pela prorrogação da discussão desse processo, nos termos aqui do ajustado? Ok? Então, deliberado aqui por unanimidade, prorrogar nos termos do pactuado aqui.
Prorrogando para a próxima semana, então, impreterivelmente aqui, né, a definição precária, por assim dizer, com perdão aqui da expressão contraditória, mas é uma definição de fato precária, porque a questão do definição tende aí outras circunstâncias, como o Júlio já trouxe aqui. Então, encerrado aqui a nossa ordem do dia de hoje, temos questões, Jackson, de definição de agenda do colegiado? Creio que não, né? Sessões, né? Não. Sim, presidente, se puder fazer uma última colocação, claro, logo que encerrar, eu agradeço. Sim, só lembrando que quinta-feira temos sessões de PAD, né? A Secretaria da Unidade, Nossa Senhora do Ó, entrou em contato depois de tomar conhecimento que outras secretarias fizeram, de no cartório obter uma planilha com os processos que foram alocados no ESAGE, mas não estão disponíveis no sistema. De modo que nós temos agora no Excel uma planilha com os processos que foram alocados, caso queiramos antecipar o cumprimento das intimações que chegarão, mas o fato... os cartórios de cada fórum encaminhou para o cartório do Fórum da Nossa Senhora do Ó, encaminhou para a Secretaria da Nossa Senhora do Ó, da unidade. Então nós temos conhecimento dos processos alocados, mas não recebidos no sistema. E se as outras unidades assim quiserem proceder, parece-me que é uma alternativa para evitar o volume. Perfeito. Só para aclarar também, pessoal, essa questão, foi objeto da conversa há pouco com a corregedoria, acho que é uma questão que a Defensoria Pública Geral vai trabalhar com a presidência. Há perspectiva de estabilização disso nesse final de semana, tá? Que a gente espera. A questão da disponibilização das intimações, de fato, é um gargalo. Acho que essa questão que o Luiz trouxe acaba sendo uma questão local, mas em alguma perspectiva a disponibilidade dos cartórios de fazer isso, acho que seria interessante, né? Porém, uma solução institucional nesse sentido esbarra em algumas questões, inclusive, né, numa questão, uma decisão do CNJ a respeito da inviabilidade de paralisação das duas portas de trabalho quando uma delas está com problema, né? Tem essa questão, inclusive, de cunho administrativo que dificulta a solução de não remessa das intimações quando o sistema se estabilizar. A gente vai atualizando aqui os cenários a todos os colegas. Quero aqui agradecer a todos e todas, nossa equipe de apoio, CTI, a Secretaria, a Comunicação, todos que nos acompanham aqui, e declarar então encerrado o nosso trabalho no dia de hoje. Um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Declaro encerrada a sessão.